O que é a Avibras? Porque muita gente não Na vai verdade, saber o que a gente é. pode até retroceder Você mais. entende? É porque a gente está seguindo Qual e que é a muita história do gente... sindicato? Porque o sindicato ele representa várias empresas, não é só a Sim, Vibras. Você entende? Exato. Para a galera entrar nessa percepção do que a gente está falando, porque a gente está entendendo. Mas às vezes a galera não vai É entender. bom falar Perfeito. do sindicato, todas as Beleza, empresas, então. e depois Legal, a gente vai pra Vibras. porque é isso, uma boa parte das entrevistas no qual eu sou chamado para conceder para falar da Avibraz, sempre tem um pouco dessa conversa, e todos falam, olha, tô trazendo aqui um presidente de sindicato, tal, do mesmo jeito que você apresentou, e eu entendo esse sentimento É a falta de conhecimento. que é legítimo, e a gente começar, porque a gente tem que fazer essa Mas eu vou te explicação, falar, eu porque fiquei incomodado de infelizmente... falar isso, foi errado. Depois, foi bom, porque Não, que não, abre a o gente- debate pra não, gente falar um tá pouco brincando. da nossa... É verdade. Um pouco da nossa história, brincando. sim. Mas vamos lá, além dos trabalhadores da Avibraz, nós representamos os metalúrgicos de São José dos Campos e região, Vale do Paraíba, e nós representamos, além dos trabalhadores da Avibraz, os trabalhadores da Embraer, que fabrica aeronaves, a fábrica fica em São José dos Campos. Nós representamos os metalúrgicos da GM, fábrica que fica em São José dos Campos. Ali naquela região são várias empresas multinacionais que nós representamos os trabalhadores. Lá nós temos fábrica da Ericsson, fábrica da Johnson Controls Hitachi, fábrica da Gerdau, entre outras. Nós temos cadastradas no sindicato mais de 1.000 empresas. E nós temos a representação de cerca de 32 mil trabalhadores. Então, uma base muito grande e uma base muito importante, né? Se a gente pegar aí a Avibraz e Embraer, por exemplo, nós estamos falando de duas das empresas mais importantes que a gente tem no ramo de geração de tecnologia no nosso país. E nós que representamos esses trabalhadores. Então, é uma grande responsabilidade, né, você ter a representação desta quantidade de trabalhadores que nós temos na nossa categoria. O sindicato, inclusive, ele completou agora no mês de março 69 anos de existência. É um sindicato que existe aí desde a década de 50 e uma atuação muito forte na defesa dos trabalhadores, um sindicato que ainda preza por isso, né, o pensamento classista, porque hoje a vida está difícil para o trabalhador. Com o sindicato, a vida já não está fácil. Agora, imagine sem o sindicato. Outra coisa que eu acho que é importante para a gente debater quando a gente entra nesta questão relacionada a sindicato e um pouco de tudo que eu coloquei aqui, o sindicato ele tem uma importância grande. Eu cito aqui o Vale do Paraíba, mas em outras regiões de concentração de operários da indústria tem uma importância economicamente a gente falando, porque o dinheiro dos metalúrgicos de São José dos Campos e região no ano passado, nós fizemos esse levantamento, injetou 4,5 bilhões na economia de São José dos Campos e região. Vamos lá, os operários da GM este ano, eles vão receber R$21 mil de PLR, participação nos lucros e resultados, fora do salário, fora de todos os benefícios normais. Lá tem 3 mil trabalhadores. Se você pegar R$21 mil vezes 3 mil, é quantos milhões? E isso é injetado onde? No comércio, isso é injetado na região. Então é uma categoria que tem uma importância significativa para a economia brasileira, né? O ramo da metalurgia, o ramo da indústria. Existe um processo de desindustrialização no país, parte do debate também quando a gente fala relacionada aí à Avibraz, tem todo o descaso do governo, porque os estudos comprovam que a cada um emprego numa fábrica metalúrgica significa outros 10 em toda a cadeia de trabalhadores. Porque se você tem uma fábrica, por exemplo, como uma GM que tem 3 mil trabalhadores, você tem que ter lá o serviço de portaria e segurança. Você tem que ter lá o serviço de limpeza. Você tem que ter lá o restaurante que vai fazer a refeição para os operários. Você tem que ter a empresa de ônibus que faz o transporte fretado. Isso gera quantos empregos para o motorista? Você tem que ter aqueles que vai fazer o serviço de jardinagem e também toda a segurança patrimonial. Então, um emprego numa fábrica metalúrgica significa outros 10 em toda a cadeia de trabalhadores. Por isso que nós defendemos para que a Avibraz ela volte a funcionar, todo um processo que existe, porque a Avibraz tem cerca de 1.000 trabalhadores. Então, não é só os 1.000 trabalhadores, é o dinheiro que sustenta a família. E aí, fora isso, mais 10 mil empregos gerados indiretamente. Então, por isso que a gente defende a indústria e esse processo de desindustrialização que passa o país é muito preocupante, porque um país tão grande e continental como o nosso,
Se for depender apenas da exportação de commodity, isso não alimenta uma população tão gigantesca como tem no nosso país. Assusta uma empresa dessa tão importante ser do setor privado, né? Totalmente. Aí é parte da discussão, porque a Avibras ela foi criada em 1961. E a Avibras, o que ela produz? A Avibras produz foguetes, a Avibras produz míssil, a Avibras produz motor para decolagem de foguetes, a Avibras produz veículos blindados e a Avibras produz o lançador de míssil, o Astros 2020, que é um dos principais produtos fabricados pela empresa. E eu costumo dizer o seguinte, são poucos países no mundo que têm algumas tecnologias que nós temos existentes no nosso país. Por exemplo. Tem o caso da Avibras, mas nós temos o caso da Embraer, que fica lá em São José dos Campos, ao lado ali da Avibras, que fica no município de Jacareí. São 7 países no mundo, e eu costumo dizer dessa forma, que tem capacidade de colocar a lata para voar. E nós temos que ter orgulho que um desses países é a Embraer. Ela tem planta e fabricação de aeronaves em São José dos Campos, mas tem também em Botucatu, em Gavião Peixoto, e a Embraer ela quase foi entregue para a Boeing. O mesmo... Não chegou a ser entregue? Não chegou a ser entregue. Na hora de assinar, na nossa opinião, que bom que isso aconteceu, a Boeing desistiu. A gente viu que a Boeing passou por uma crise importante, o 737 MAX, e se a Boeing tivesse que tomar uma decisão estratégica, se ela ia seguir no Brasil ou nos Estados Unidos, vocês acham que ia acontecer o quê? Talvez a Embraer não existisse mais. E a Embraer é uma empresa que era estatal e foi privatizada no ano de 1994 e recebeu muito mais dinheiro público depois de privatizada do que quando era estatal. Então, uma Embraer e, no caso, uma Avibras, que fabrica. E aí, o debate central que a gente tem que fazer, um deles é relacionado à soberania. Uma empresa dessa ela é importante para a defesa do país. E você não constrói uma Avibras de um dia para o outro. Se a Avibras fechar até você ter uma empresa parecida para fabricar esse tipo de produto, você fabricar míssil e fabricar foguete, não é igual você fabricar caneta, com todo respeito ao trabalhador que faz caneta, que é todo trabalhador, tem o seu valor agora. É toda uma área técnica, é todo um acervo tecnológico existente. E uma empresa onde os trabalhadores estão em greve desde 9 de setembro de 2022, 23 salários atrasados, porque muitas vezes a gente entra nesse debate da soberania, a gente entra neste debate político, da questão estratégia, da importância da empresa, e quem são aqueles que colocam a mão na massa para gerar essa riqueza, para gerar toda essa tecnologia? Os trabalhadores. Eu estive junto com o Lula em abril do ano passado, quando o Lula esteve dentro da Embraer. Eu fui convidado, inclusive eu estive lá no evento, no palco junto com o Lula, e eu participei para entregar para ele um documento sobre a situação dos trabalhadores da Avibras. Tem até nas redes sociais do sindicato. Eu conversei cerca de 1 minuto com o Lula, junto com o Geraldo Alckmin também, onde o Lula fez um discurso lá, porque vocês estão vendo aí que a Embraer está recebendo financiamento do BNDES para exportação das aeronaves para o exterior. E foi um evento para falar em relação a este financiamento do BNDES. E o Lula fez um discurso lá falando da importância dos engenheiros da Embraer. E aí, assim que termina o evento, eu falei, Lula, você falou da importância dos engenheiros da Embraer, mas eu quero falar com você da importância dos engenheiros da Avibras. E naquela situação, estavam com 12 salários em atraso. Eu falei, Lula, é 1 ano que os trabalhadores não recebem salário. E o Lula falou para mim, nós vamos resolver essa situação, eu passei essa demanda para o Geraldo Alckmin, eu participei de 2 reuniões junto com o Geraldo Alckmin, levando essa pauta dos trabalhadores da Avibras. Então, se passaram 1 ano, agora os trabalhadores estão com 23 salários em atraso e a situação, ela segue muito complicada. O que você falou com o Alckmin? O que foi o posicionamento dele? Olha, primeiro, o Sindicato dos Metalúrgicos, ele tem uma posição de independência diante dos governos. Isso eu acho importante falar, porque por onde eu vou o pessoal até se assusta. O quê? Vocês não apoiam o Lula? Mas todos os sindicatos apoiam o Lula. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, não. Nós temos independência diante de todos os governos. Mas ele é um símbolo lá dentro desse sindicato, né não? São Bernardo do Campo. Ele começou em São Bernardo do Campo. Que às vezes as pessoas confundem São Bernardo do Campo com São José dos Campos. De ser de metalúrgico. Pois é, as pessoas estranham, né? Acho que a conversa aqui comecei falando do imposto sindical e quando eu falo do Lula as pessoas falam, peraí, isso não é possível.
que existe essa confusão de que todos os sindicatos... Nós somos filiados à CSP com lutas, não somos filiados à CUT, fizemos parte da CUT e o processo de fundação dessa nossa central começou em 2004 e começa principalmente quando a CUT começa a apoiar o Lula, porque o Lula estava na presidência da República. Por que eu coloco isso? A gente também tem uma autoridade para a gente cobrar qualquer tipo de governo por conta desse nosso pensamento político. A situação dos trabalhadores da Avibras começou no ano de 2022. Quem era presidente da República? Bolsonaro. Nós cobramos o Bolsonaro, que não deu a mínima para os trabalhadores da Avibras. A luta dos trabalhadores da Avibras começa no dia 18 de março de 2022. A Avibras demite 420 trabalhadores, 1/3 do total de trabalhadores que tinha na fábrica, e ela entra em recuperação judicial. Nós fizemos uma greve com aqueles trabalhadores que não estavam demitidos, em solidariedade por aqueles ter sido demitidos, porque no Brasil você não pode fazer demissão em massa sem antes ter prévia negociação com a entidade sindical. Foi cerca de 30 dias de greve. A Avibras teve que recuar e recontratou todos os 420 trabalhadores. Aí a situação começa em setembro, que atrasa o salário. Quando teve essa demissão, nós fomos para Brasília. 2 ônibus, 80 trabalhadores da Avibras, saímos de São José dos Campos e fomos protestar lá em Brasília. Não fomos ouvidos por ninguém. Naquela situação, o presidente era Bolsonaro. Assim que tem a troca da presidência e volta o Lula no seu 3º mandato, a primeira coisa que nós fizemos, cobrar do governo Lula que resolva essa situação dos trabalhadores da Avibras. Nós fizemos algumas reuniões com representantes do governo federal, diferente do que foi com o governo Bolsonaro. Agora, de nada adianta você fazer reunião e você não resolver o problema. Então, nós tivemos reuniões com o Geraldo Alckmin, nós tivemos reuniões junto com o Múcio, o ministro da Defesa, e, infelizmente, não teve nenhuma atitude concreta.